Olá, essa semana tivemos um episódio muito desagradável. Um colega, um advogado aqui de Goiás, sofreu agressões, maus tratos, abuso de poder, excesso de força, desrespeito a direitos humanos, violência física, enfim, sei lá, um monte de coisa totalmente equivocada. A conduta do policial, dos policiais, totalmente equivocada. Isso aí não se discute, independente do colega ter praticado alguma coisa errada, independente disso, tá? Porque se ele fez alguma coisa errada, não estou dizendo que tenha feito, mas se fez, ele deve pagar e deveria ter pago na proporção do seu erro, tá? E pagar na proporção do seu erro se tivesse feito sem todas as atrocidades que foram feitas, né, contra ele. Os policiais devem estar preparados para agir dentro dos parâmetros legais, dentro de protocolos, sem abuso de poder, excesso de força e violência. Bem, dito isso, acho que ficou bem claro que eu sou contra o excesso e sou solidário ao colega, e ficou bem claro também que eu não estou dizendo nada aqui que o colega tenha cometido alguma coisa errada, não estou dizendo isso, tá bom? Bem, até porque tudo que eu sei foi com base no que foi noticiado nas redes sociais, porque eu não vi nada na televisão. Então eu tenho muito pouca informação, eu tenho pouquíssimos elementos para falar do fato. Mas eu não quero falar do fato. Esse vídeo não é para falar do fato, porque eu não sou advogado criminalista, não faço parte de nenhuma comissão da OAB e, se eu me lembro bem, eu não conheço o colega. E esse vídeo não é para falar do fato em si, embora eu tenha ficado muito triste com o que ocorreu, muito preocupado com o colega e sou muito solidário ao colega, mas o vídeo não é para isso. Bem, agora eu quero falar para vocês uma coisa. Nós não podemos esquecer que existe uma ciência que se desprendeu da criminologia, que chama vitimologia. E, a grosso modo, de forma bem singela, o que é vitimologia? Inclusive eu tenho um livro sobre isso, vitimologia no direito do trabalho. No meu caso é no direito do trabalho, mas eu falo muito de criminologia e vitimologia nesse livro, que é uma dissertação de mestrado em ciências públicas e processo na área do direito que eu cursei. O que é a vitimologia? De forma bem rápida, é o comportamento da vítima, tá? É o estudo do comportamento da vítima sobre o aspecto jurídico, social, sociológico e também psicológico. Bem, o que a vítima pode ter feito ou fez para contribuir para que essa agressão, para que esse abuso, para que o fato tenha ocorrido? E aqui eu quero que vocês entendam: o que a vítima pode ter feito não significa que a vítima tenha feito algo errado, não significa que a vítima tenha feito algo ilegal, não significa que a vítima tenha tido culpa, não significa que a vítima tenha motivado, provocado, nada disso. Só que em todo fato que ocorre uma violação à norma, uma ilegalidade, um abuso de poder, etc., eu gosto, dentro do possível, de analisar o comportamento da vítima, não para culpar a vítima e inocentar o agressor, nada disso, mas para entender e trazer elementos para todos daquilo que aconteceu que pode ter gerado essa agressão, para que todos possam evitar, para que todos possam combater, para que todos possam educar e punir o agressor também. Enfim, a título de contribuição. Então, no caso em tela, hipoteticamente, o meu colega, ele fez o quê? Eu não sei, não é? Ele fez o quê? Ele fez nada, e o agente chegou e peitou ele, jogou ele no chão e algemou? Ou ele se recusou, eu tô levantando hipóteses, tá, pessoal? Ou ele se recusou a ser revistado
e o agente policial se sentiu ofendido, se sentiu ameaçado, se sentiu desrespeitado e partiu para a ignorância. A vítima cometeu agressões verbais, a vítima tentou usar de prerrogativas da advocacia com excesso. Vejam bem, eu estou pegando fato e fazendo ponderações, nenhuma afirmação. Como eu não tenho esses elementos, não tenho essas respostas, são hipóteses. Se eu tivesse todas as respostas, coisa que eu acho que vai demorar a acontecer, porque tem que ter uma investigação, eu poderia falar só no aspecto da vitimologia e do comportamento. Mas, repito, eu acho importante que a gente faça essa reflexão, que seja feita essa reflexão. Não para culpar o colega e inocentar o agressor, nada disso. Eu não tenho legitimidade para esse julgamento, não quero ter e não estou fazendo esse julgamento. Eu estou apenas querendo que a gente reflita e que todos façam uma reflexão para que esse tipo de coisa não aconteça, não é? Então, para esse tipo de coisa não acontecer, não basta somente o agente agressor ser punido. Não basta isso. Isso é importante, isso deve acontecer, mas também é importante, também é necessário que todos analisem todo o contexto, os fatos, inclusive o comportamento da vítima, para que não se repita isso, para que possa ser evitado esse tipo de coisa, para que, se isso vier a se repetir, não se repita pelos mesmos motivos que aconteceram, tá? É importante analisar o comportamento da vítima e o comportamento do agressor. Isso é muito importante, todo um contexto. É claro, agora, de cabeça fria, agora, friamente, na hora, pelo que foi noticiado, o absurdo estava acontecendo por parte do agressor, e foi um absurdo mesmo, e tem que prestar o socorro à vítima, tinha que agir rapidamente e punir esse agressor, e isso aí eu concordo plenamente. Deus me livre uma coisa dessa, uma barbárie dessa. Agora, de novo, friamente, temos que analisar, agora que parece que a vítima não corre mais risco de vida, mais risco de lesão, que ele está bem na sua residência, que agora o agressor vai ser punido, tudo vai ser investigado, vão ser tomadas as medidas legais. Beleza. Agora vamos analisar, agora vamos refletir, até, repito, para que a própria vítima reflita sobre o que tipo de comportamento ela possa ter tido e não venha a sofrer isso de novo. Por quê? Policiais que passam do ponto, que agem com excesso de poder, existem vários, em diversos cantos do país. Então, infelizmente, é importante que isso tudo seja analisado, tá? É importante, de novo, repito, não para colocar culpa no colega, de maneira nenhuma, sou extremamente solidário ao colega. Aquilo me deu ânsia de vômito, aquilo me chocou, aquilo me entristeceu, o pouco que eu vi. Nossa, aquilo doeu em mim. Agora, de novo, precisamos analisar o comportamento da vítima e do agressor para ajudar, para contribuir e ver o que pode ter acontecido, né? Na análise do comportamento associada à vitimologia ou esquecendo a vitimologia, a gente pode pensar em antecedentes, né? Pensar no ambiente, pensar em tudo, né? Na falta de punição que de repente esse policial pode ter tido em outros fatos que não foram públicos ou noticiados, e por aí vai, né? Podemos pensar em N hipóteses, em N situações que são relevantes, que são importantes serem levantadas, não é? Então, é isso que eu quero deixar claro, tá? O que a vítima fez? Será que a vítima era grande, era um cara grande, eu nem sei, e o policial se sentiu ameaçado? Será que esse policial sofre, por exemplo, de TOD, de um transtorno, que é um transtorno opositor? A gente não sabe, né? E aí qualquer coisa que a vítima tenha dito, ele já se sentiu ofendido e partiu para a grosseria? Pode ser. Imagina um contexto desse, um policial desse abordando um autista. Nós precisamos para ontem, para anteontem, para a semana passada, né, de treinamento e uma melhor avaliação psicológica
dos agentes de segurança, de todos os agentes de segurança, sejam públicos ou privados. Isso é para anteontem, para semana passada, para ano passado, para não sei para quando, não é? Para evitar esse tipo de acontecimento. Nós não sabemos, temos que avaliar toda a situação de maneira científica e mais ampla, tá? Sem esquecer o que eu disse no começo do vídeo. O excesso foi bárbaro, foi ridículo, foi extremo. Isso não dá para apoiar, nem se o meu colega tivesse matado alguém na rua. Ele tinha que ter sido dentro dos limites algemado e punido dentro dos limites legais. Mas o que aconteceu ali não tá legal, não foi bom, não é? Mas, de novo, a proposta desse vídeo não é essa. A proposta desse vídeo é nós refletirmos sobre o comportamento, sobre todo o contexto, sobre o fator ambiental, sobre o fator pessoal que atingiu essas pessoas, que envolveu todas essas pessoas naquele contexto ali, tá bom? Seja sobre o aspecto da vitimologia, seja sobre o aspecto da análise do comportamento. Muito importante uma análise de tudo que aconteceu, independente de punições, etc., para que isso seja evitado no futuro, não é? O que incomodou tanto esse policial? A nossa conduta que pode vir a incomodá-lo, incomodar ele e o outro. Nós precisamos saber, não é? Precisamos saber para evitar esse tipo de coisa, ou para mudar esse tipo de reação do policial, tá bom? Um abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido. Boa noite.